começou. Então, hoje eu estava devendo a vocês uma conversa sobre elogios. Eu estou aqui hoje exatamente para falar brevemente sobre o que é um elogio. Há poucos dias atrás, vocês devem lembrar que eu postei algo a respeito do elogio, né? Então, como é para você receber um elogio? Como é para você fazer um elogio? Você costuma fazer elogios? Particularmente as pessoas mais próximas, as pessoas que estão no dia a dia com você. Obrigada a todos que estão entrando. Obrigada a todos que vão ver depois. Essa live vai estar gravada. Nós não publicamos nada sobre ela, então é uma live surpresa. Mas eu gosto muito de vir aqui quando eu tenho alguma inspiração. E esses dias eu me cobrei de vir aqui, apesar que é algo que eu gosto muito de fazer, conversar com você, saber que você está daí me ouvindo e que você faz comentários, e isso é muito bacana. Eu acho que isso é mágico até, a gente poder dividir aquilo que a gente já acumulou e vocês também, né? Vocês dividindo a opinião, o ponto de vista. Então é uma troca que a gente faz e isso é muito bom. Então nós estamos falando aqui sobre elogio. Então, olhando no dicionário, eu fiz uma pautazinha, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema. Tem pessoas que falam, às vezes para mim, pacientes, eu não consigo elogiar, não consigo. Eu fui educada de uma forma que elogiar não existia no meu dicionário da família, aliás, no dicionário da família, né? Quando eu tirava uma nota boa, meus pais falavam assim, não fez mais do que obrigação. Então, assim, minha paciente falou, eu não sei o que seria ter um elogio. Então, eu vejo ela falando que hoje ela sente que ela tem muita dificuldade para receber elogios também, porque ela não foi acostumada a receber. Eu, particularmente, eu tive um lado que me julgava, às vezes, muito crítico, né, vamos dizer assim. E tive outro lado, na minha convivência familiar, que validava meus acertos, que havia elogios. Havia vários tipos de elogios. Por que eu estou falando vários tipos de elogios? Existe mais de um tipo de elogio? Nós vamos falar, aguarda aí. Nós vamos hoje revelar um outro lado. A Carmen está dizendo, para mim o difícil é receber. Então, Carmen, você vai ver o tanto que vai ser bacana. Se você quiser chamar mais alguém que você conhece, mandar um direct, vir para cá conversar com a gente, que o nosso papo hoje vai ser rápido. Mas eu acho que vai ser algo que vai fazer, assim, vai provocar muitas reflexões e muita clareza. Porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar. Porque eu cresci, assim, no sentido profissional, pela própria psicologia, ouvindo falar da importância do elogio. Então, assim, eu vim de uma geração que punia muito mais pelos erros, pelas falhas, do que validava o que você fazia de bom, né? Porém, quando eu comecei a estudar psicologia, e quanto mais eu fui me aprofundando, buscando cada vez mais estudar, porque hoje já tem quase 40 anos, né, que eu atuo nessa área da psicologia, da gerontologia, da neuropsicologia, nesse treino de estimulação cognitiva, nas ciências contemplativas. Olá, querida, que bom que você está aqui. Todos, eu sou muito grata e estou adorando os comentários, essa interação nossa, e eu gostaria muito que vocês fossem interagindo e colocando como é receber elogio, como é oferecer elogio. O que é o elogio? É sobre isso que nós estamos falando, e eu estou contando que dentro da psicologia eu ouvia muito falar, não, você precisa de elogiar seu filho, você precisa de elogiar seu aluno, você precisa de elogiar seu neto, você precisa de elogiar seu parceiro, sua parceira, precisa de elogiar. Mas, gente, o que é um elogio? Então, acho que é muito importante, antes de elogiar, ou até antes de se julgar, ou se avaliar
do quanto pode ser difícil você oferecer ou receber elogio, entenda o que significa um elogio. Então, buscando no dicionário, o elogio seria um julgamento favorável que exprime em favor de alguém. Agora, eu pergunto para você, será que sempre que a gente está elogiando, nós estamos favorecendo o outro que nós estamos elogiando, ou a nós mesmos, quando a gente fala isso? Quando a gente se elogia, será que sempre a gente está se elogiando quando a gente consegue se autoelogiar ou elogiar o outro? Ou, às vezes, sem perceber, nós estamos aprisionando o outro num rótulo que nós oferecemos a ele, ou estamos aprisionando a nós mesmos quando a gente fala, isso, você é forte, né? Você é isso, você é aquilo. Então, quando a gente faz isso com a gente ou com o outro, será que é favorecer as nossas pessoas, a nossa e do outro, ou aprisionarmos, ou aprisionar o outro em um rótulo? Manipular, controlar. Por exemplo, eu já vi muitos pais que eu já atendi dizendo que elogiavam os filhos. Por exemplo, nossa, você é fera, que isso, que notaça, nossa, assim como outros falam, você não fez mais do que obrigação. Então, será que esse elogio não seria uma forma de manipular? Será que esse elogio não seria uma forma de controle, né? Então, gente, o que pode haver por detrás? Olha só essa palavra-chave da intenção do elogio. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença. Quando você elogia alguém, ou quando você recebe o elogio, o que tem por detrás? Identifique isso. Quando você se autoelogia, o que tem por detrás? Qual é a sua intenção? Você é forte. Será que significa que a intenção é que você não pode falhar? Você tem que se colocar nesse lugar da forte. E se você não for forte? Será que a gente é forte 24 horas por dia? E quando você não for, você vai se autocriticar severamente? Ei, mas você não tem jeito mesmo, né? Só podia ser você. Porque a gente tem um eu crítico interior e muito forte, né? Porque todas aquelas críticas que nós ouvimos quando criança, elas estão dentro de nós, elas não saíram, elas estão nas nossas células. É o que a gente chama de criança ferida, de eu interior. Então, comece a prestar atenção nesses elogios que você faz para você, que você recebe de você mesmo não tendo facilidade, que você recebe do outro. Qual é a intenção? Então, por exemplo, Marshall. Oi, Karen, que bom que você está aqui. Nós estamos falando sobre elogios, dar elogios, oferecer elogios e receber elogios. O que tem por detrás do elogio? Então, Marshall, dentro da comunicação não violenta, ele fala que você dizer... Aliás, eu vou perguntar para você primeiro, depois eu falo do Marshall. Se eu falo para vocês, você é maravilhosa, isso é um elogio? O que vocês acham? Escrevam aí, S ou N, sim ou não? Escrevam aí, por favor. Vocês acham que é elogio dizer, você é maravilhosa? S ou N de não? S de sim ou N de não? O que vocês acham? Isso, Karen. E esse elogio, quando a gente fala você é maravilhosa, será que seria um julgamento? Então, quando eu digo você é maravilhosa, você é uma pessoa muito boa, isso é um julgamento? É um adjetivo? É um julgamento? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não?
é um julgamento? Pode errar, não tem problema, pode acertar. O importante é você se expressar. O que vocês acham? Então, gente, olha que bacana. E quando eu falo assim, você é horrorosa, isso é um julgamento? Você sempre erra, esse é um julgamento? O que vocês acham? Então, assim, se eu digo para a pessoa, isso, muito bom. Então, gente, olha que bacana isso. O Marshall fala que tanto falar você é maravilhosa, quanto você é um idiota, você é horrorosa, tanto uma coisa quanto outra, são identicamente no sentido de ser um julgamento. Ambos são julgamentos. Em outras palavras, todos dois são rótulos. Olha que bacana isso. Se a gente começa a parar para pensar nisso, a gente começa a pensar que tipo de rótulos que nós estamos atribuindo a nós e ao outro. Seja no trabalho, seja na convivência familiar. Então veja e vamos ver o que é que a gente faz com a gente mesma e com o outro quando a gente coloca rótulos. Seja o elogio, né? Ou seja, um xingamento. Um xingamento e um elogio ambos são um julgamento, identicamente julgamentos, identicamente rótulos, identicamente pontos de vistas, né? Então, eu gosto muito disso. Quando a gente fala em pontos de vista, vamos inverter. Vamos ver a vista de um ponto. Então, quando a gente fala ponto de vista, às vezes a gente, sem perceber, a gente encaixa naquele ponto de vista do outro. E a gente começa a acreditar que ele tem, como se ele estivesse falando a verdade. A gente começa a achar que ele tem razão, que eu sou isso mesmo. Ou quando a gente começa a identificar com aquele eu interior, aquelas vozes internas que fala, você não pode errar. Você não pode falhar, você tem que acertar. Putz, mas você errou, você é burra. Então, quando a gente começa a validar esses rótulos, validar esses rótulos interiores, são julgamentos. E julgamentos que provavelmente a gente ouviu lá na infância. E isso não passa de rótulos, de pontos de vistas. Só que ao invés da gente ver como a vista de um ponto, a gente coloca como uma identidade, como uma personificação, como um rótulo. Eu me rotulo, não é o outro que me rotula. Quer dizer, a partir do momento que o outro coloca o ponto de vista dele e eu acredito nesse ponto de vista, quem está me rotulando? Eu. Que ele pode dizer o que for, quantas vezes ele quiser. É só um ponto de vista. É só um rótulo pela expectativa dele. Isso não corresponde ao que eu sou. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que um rótulo, seja positivo ou negativo, né? Então, continuando. Quantas vezes a gente já ouviu falar, engula o choro. Engula o choro. Você é forte. Então, você não chora, você é forte. Você é corajosa. Muitas vezes a gente vê isso como elogio. Será que isso é elogio? Será que é elogio? Ou às vezes a gente ouve, eles precisam de você. Sua mãe precisa de você. Seu pai precisa de você. Sua mãe não aceita outra pessoa, tem que ser você para cuidar dela. Você, não, mas você não consegue mesmo ajudar, né? Você só atrapalha, né? Ou então, você é uma boa menina, você é uma boa menina, você é o exemplo. Ou, gente, como que isso é pesado, hein? Você é o exemplo, você tem que ser o exemplo para os seus irmãos. Isso pesa.
Putz, como pesa. Essa é uma frase que eu ouvi muito, como sou a mais velha. É sofrido. E olha que a gente não tem consciência, a gente acredita que tem que ser o exemplo. Que é não tem que ser o exemplo? Você não pode errar, você não pode falhar, você tem que sempre corresponder às regras sociais, você sempre tem que corresponder à expectativa do outro, você tem que sempre ser o exemplo, né? Então, todos nós, com certeza, obtivemos vários rótulos, ouvimos muitos elogios, né? Agora, o que tem por detrás desses elogios? Será que é uma apreciação? É isso aí, Karen. Estamos no mesmo barco, né? Somos seres sociais, humanos, e às vezes é difícil perceber que aderimos ao rótulo. Nossa, me tocou, Karen. E é exatamente, eu até arrepiei, porque é isso que eu gostaria de passar para vocês. A importância de refletir sobre isso. A importância de praticar essa consciência, de perceber o que está por detrás do meu elogio e o que está por detrás do elogio do outro, porque nós estamos estudando, você está vendo essa live, eu estou fazendo curso sobre isso, então a gente de qualquer maneira tem essa cabeça pela própria formação de poder estar aberto a novas opiniões, a pensar. Por exemplo, o que eu estou falando não é verdade, mas é uma possibilidade para você refletir sobre isso. Pode fazer sentido para você ou não, aí você decide, ok? Você decide. Mas quando a gente se abre a um outro ponto de vista, para refletir conscientemente, ver o que está por detrás e se faz sentido, é uma coisa. Quando a gente simplesmente incorpora aquilo como um rótulo, veste aquilo, mesmo não servindo na gente, a gente faz força para caber dentro, aí já é problema, né? Porque aí a gente não tem a consciência de que a gente pode estar sendo controlado, manipulado. Então, eu digo que pensar sobre o que é um elogio, pensar sobre se eu tenho facilidade de receber e dar elogio, como eu faço isso, ou como eu não faço, o que tem por detrás, essa intenção por detrás do elogio, gente, isso faz toda a diferença. Então, pensa, né, a cabeça de nós crianças e das crianças quando ouve esse tipo de coisa que eu falei antes, né? Você só tira nota boa, você é 10, você é 1000, você é inteligente demais. Pensa a cabeça dessa criança. Como fica dela pensar, e se eu não corresponder à expectativa dos meus pais, dos professores, de quem quer que seja, né? Como que vai ser? Eu vou deixar de pertencer à família? Eu vou perder esse amor? Eu vou ser abandonada, rejeitada? Então, isso ainda hoje, quando a gente é adulto, idoso, a gente ainda pensa, a gente segue pensando assim, o medo de frustrar o outro, o medo de decepcionar, o medo de não ser o exemplo, o medo de fazer feio. Você está fazendo feio, olha só que feiura, como assim? Ah, agora você tá linda, você é linda, assim, aí é bacana, assim, olha, eu vou deixar de gostar de você se você fizer isso, pelo amor de Deus, eu não aguento, eu não suporto você. Então, gente, muita reflexão em cima disso. Muita reflexão em cima de tudo isso. O que é que eu estou emitindo de mensagem, né? Que julgamento que eu estou fazendo? Porque, como nós falamos, tanto quando eu sou hostil, quando eu sou linda, entre aspas, né? Que é um julgamento. Linda, assim, agradável, eu estou julgando, eu estou rotulando. Quando eu estou adjetivando, vamos falar melhor, quando eu adjetivo positivamente, entre aspas, e quando eu adjetivo negativamente uma pessoa, eu estou julgando, eu estou rotulando, certo? Então, pensa tudo isso com você mesmo, as coisas que você ouviu na sua infância, as coisas que você fala hoje,
se você tem filhos, se você trabalha no seu trabalho, se você tem parceiro ou parceira. Então, o elogio realmente ele pode ser uma manipulação para que as pessoas sejam como eu quero, para que elas correspondam à minha expectativa, para que elas sejam do jeito que é bom para mim. Então, assim, muito cuidado, né? A Karen tá falando, parece um termômetro de educação infantil e crescemos assim, elogios, rótulos com estímulos positivos. Então vamos ver o que são estímulos positivos. Positivos para quem? Se você engaiola uma pessoa num adjetivo por ser corajosa, você acaba partindo do pressuposto que você não pode falhar, que você não pode errar, que você não pode temer nada, você não pode expor o seu sentimento de medo, porque você é corajosa. Estou só vendo que a tela deu uma escurecida. Eu vou só chegar um pouquinho para cá para ver melhor você. Só um minutinho. O sol tá chegando. Acho que não melhorou tanto não, mas também a gente já está quase finalizando. Então, gostaria só de continuar dizendo o seguinte. Então fica aquela ideia, se eu não for boa, né, o suficiente, se eu não tiver bons sentimentos, então eu tenho que ser boa, aquela coisa do tenho que ser. Aí a pessoa não tem como escolher, ela tem que ser, eu tenho que ser assim. Aí você começa a se criticar quando você não percebe você dentro daquele rótulo. Então, como a Karen falou, é muito importante essa consciência, a consciência de como eu estou recebendo esse adjetivo, seja ele positivo ou negativo. Como eu estou oferecendo esse elogio, como eu estou oferecendo esse xingamento, né? E aí, porque quando você fala para uma criança, que de tudo, que ela tem que tirar nota boa, que ela não faz mais do que obrigação, provavelmente ela tem que ser caprichosa, ela tem que ser boazinha, ela tem que ser, por exemplo, obediente. Você está dizendo que ela não pode ser humana. Porque quem que é da mesma maneira o tempo todo? Como que a gente sente sempre, eu ser boazinha ao outro, eu tenho que sempre estar bem aqui dentro, com aquilo, conectado com aquilo, que aquilo tem que fazer sentido para mim. E não tem como eu ser boazinha toda hora. E que bom que eu possa questionar a expectativa do outro. Só que na maioria das vezes, quando criança, a gente não faz isso, a gente não tem consciência. Só que o pior, a gente cresce sem essa consciência também. Muitas vezes a gente segue continuando, recebendo, às vezes no trabalho, nossa, mas você é muito bom nisso. Você é muito bom. Mas a gente acaba que a gente não questiona isso. O que está por detrás disso? Que intenção que essa pessoa tinha naquela hora que ela disse que eu sou muito bom, ou que eu sou o melhor funcionário? Que intenção está por detrás desse elogio? Porque não houve autorresponsabilidade, ela simplesmente disse isso. Será que então a gente pode questionar que sentimentos essa pessoa tinha nessa hora, que necessidades que ela viu atendidas. Então, por exemplo, de repente ela estava querendo vender um produto e essa pessoa trabalhou suado, dedicado e ajudou para que ela conseguisse vender o produto que ela precisava muito. Isso sim é um elogio. Você dizer, nossa, estou tão feliz, porque você se dedicou tanto, você se esforçou tanto. Ai,
você me ajudou a atender a minha necessidade, porque eu precisava de bater essa meta. E eu consegui bater essa meta porque você se dedicou muito. Isso é um elogio, porque isso faz sentido. Isso mostra uma conexão entre eu e essa pessoa. Eu sou específica na hora que eu... Bom dia, Toninha. Eu sou específica na hora que eu estou elogiando. Eu autorresponsabilizo pelo que eu falo. Então, é isso que eu quero conversar com vocês, sobre a importância de como eu digo e a intenção para que eu tenho quando eu digo. E também, eu gostaria de dizer que vocês podem pensar assim, mas como assim? Como que eu vou deixar de fazer elogios? Como assim? Será que eu vou deixar? Porque a gente está dizendo que tanto o xingamento quanto tanto dizer você é horroroso, quanto você é maravilhosa, não passam de julgamentos, né? Segundo o Marshall Rosenberg. E se são julgamentos, se são rótulos, vocês podem estar perguntando, mas como assim? Como que eu vou fazer então daqui para frente? Então eu não posso mais elogiar ninguém? Como assim, né? Então, gente, ninguém vai deixar de julgar. Nosso cérebro, nossa natureza humana, ela é feita para julgar. E tá tudo certo. O que nós estamos propondo é você exercitar a consciência. Você está consciente da sua intenção. Da sua intenção quando você for atribuir ao outro, né, uma qualidade, um rótulo. Então, está tudo certo você continuar fazendo, que você não vai conseguir deixar de fazer. Isso é da nossa natureza. Tanto você não vai conseguir deixar de ser crítico, que é um julgamento, autocrítico, crítico do outro, julgando o outro e se auto-julgando, não tem como deixar de ser. Então, nós não estamos propondo isso, nós estamos propondo o caminho do meio. Que você tenha consciência de qual é a sua intenção. Quando você for fazer um comentário, for adjetivar uma ação que o outro teve, ou que você mesma teve. E, então, assim, a primeira coisa que a CNV, que é a comunicação não violenta, ela propõe é a autorresponsabilidade. Então, se eu vou falar para o outro vou contar para o outro que eu estou vendo o que ele fez, o que eu estou ouvindo, eu tô conectada com ele existe para mim, eu preciso de me autorresponsabilizar. Então, é o que eu falei. Nossa, estou tão feliz porque eu acordei e vi que você abriu a porta do armário para o quarto ficar mais escuro. Ai, foi tão gostoso, eu senti cuidada, eu senti... sabe, um carinho da sua parte, porque você me ajudou a atender a minha necessidade de descanso e eu consegui dormir até mais tarde um pouquinho. Então, isso é um elogio. Eu usei a autorresponsabilidade, eu fui específica, eu falei em primeira pessoa, né? E vi a minha intenção. Eu mostrei a minha intenção, que foi de validar, apreciar. Então, o elogio, uma coisa é eu ter a intenção de manipular o outro, controlar o outro. Eu quero sempre que ele abra a porta do armário, se ele levantar mais cedo, para ficar mais escurinho. Aí eu só vou falar disso. Nossa, você abriu a porta do armário? Obrigado, ok. Tudo bem, a gente vai fazer várias vezes isso. Mas, olha, serve muito mais à vida se eu falar, nossa... Foi tão bom quando eu acordei e vi aquela porta aberta, estava tudo escurinho, que delícia. Eu senti tão cuidada por você, eu senti seu carinho, sua preocupação. Nossa, foi tão bom, sou muito grata, né? E com isso eu acordei bem mais descansada, porque eu estava precisando de descansar. Olha que diferença, gente, que faz isso, né? Então é sobre isso que nós estamos falando, repetindo. Diante da necessidade de fazer um elogio, ou se você vai receber o elogio, vamos deixar o receber para depois, vamos falar de oferecer. Então, observe a sua intenção. Qual é a sua intenção? A autorresponsabilidade, falar em primeira pessoa. Seja específico, qual a ação que a pessoa teve que te levou a ser tocado por ela.
Então, como que essa pessoa te ajudou? Então, você vai ser específico dizendo como que ela te ajudou. E se você tiver que atribuir adjetivos, atribua adjetivos que sirva à vida. Como que é isso? Que se conecta com a pessoa e que a pessoa se conecta com você. Por exemplo, você falar para a pessoa: nossa, gente, não é possível, outra vez, você é idiota. Sou uma pessoa idiota para fazer isso. Olha só o que você fez. Você acha que isso serve à vida? Isso serve à vida? Nossa, mas tinha que ser você mesmo para estragar tudo, quebrar. Olha aqui, quebrou tudo. Oh, mas o que aconteceu? Pelo amor de Deus, já te falei. Serve à vida? Ou é diferente você dizer: nossa, deve ter sido chato isso. Eu percebi o tanto que você ficou constrangido, eu percebi o tanto que você ficou chateado de ter acontecido isso. Mas vamos pensar que da próxima vez, como que pode ser feito para a gente evitar esse tipo de coisa? Que assim como você aconteceu isso, que normalmente é acidente, né? Estou falando assim de quebrar uma louça, uma coisa, acho que raramente eu conheço casos da pessoa jogar de propósito no chão, por exemplo. Aí você vai dizer, assim como aconteceu com você, também acontece comigo, pode acontecer comigo, né? Mas vamos pensar como que a gente pode fazer para que isso possa ser evitado, né? A Karen que falou reflexões maravilhosas que nos auxiliam no olhar para si, se rever. Meu elogio é que suas palavras hoje estão me levando a reflexões importantes, como me posiciono frente ao próximo, aos meus filhos. Gente, Karen, você me toca o coração, sinceramente, sabe por quê? Você atende a minha necessidade, assim, de conexão, de pertencimento, porque eu estou aqui, né? Eu deixei de fazer várias coisas para estar aqui, assim, por amor mesmo, por vontade de estar compartilhando. Então, quando você fala isso para mim, eu faço que está fazendo todo sentido eu vir aqui. Então, isso me toca muito, sabe? Isso atende essa necessidade de compartilhar que eu tenho, né? De pertencer. E eu fico muito feliz e fico muito grata com a sua validação, né, com seu retorno, com seus comentários aqui, sabe, me aquecem muito nesse sentido, assim, de eu ver que faz sentido eu vir aqui, né, porque eu acho que faz, mas é bom a gente também ouvir do outro lado, né, que tá fazendo sentido para vocês. Eu agradeço muito. E estou, assim, encerrando, né, então, assim, vamos também lembrar do elogio. Ele não... a gente propõe, que é só um ponto de vista, que o elogio seja feito não de um lugar que você visa o resultado, não de um lugar que você visa o produto, mas de um lugar que você faz uma observação apreciativa, né? Então, por exemplo, você tirou a melhor nota de todos os seus colegas, esse é o resultado. Nossa, olha, eu fico tão feliz. Passei várias vezes aqui, vi que você estava super atento, se dedicando, se esforçando para compreender bem, né? Para compreender bem, para ter um bom desempenho, para que isso possa te ajudar depois. E isso me ajuda, porque quando eu vejo que você está tão dedicado, estudando, me ajuda muito, sabe por quê? Porque aí eu sinto que eu posso cuidar de outras necessidades que eu tenho, né? Porque aí eu não preciso ficar aqui nesse momento te explicando essa matéria, porque eu me sinto com a necessidade atendida de liberdade e de autocuidado, porque aí eu vou cuidar das minhas necessidades enquanto você está aqui. Eu quero te agradecer muito, né? Então, são essas coisas. A Antônia fala, faz muito sentido para mim. Obrigada, Antônia. Muito grata, querida. Fico muito feliz sempre com as suas palavras também.
com seu love back. Nós vamos, até eu quero fazer, gente, vocês vão ver. Eu vou fazer um postzinhos de love back. Não vou falar mais feedback. Vou falar love back, porque é isso, eu acho que nós estamos nesse momento, porque a gente tem muita coisa boa, eu tenho muita coisa boa, tem muita coisa imperfeita, vocês a mesma coisa, tem imperfeições e muita coisa boa, então vamos combinar, vamos fazer love backs, né, love backs. Eu acho que é bem bacana, eu acho que eu vou até ver essa questão, vou fazer um post de love backs, vamos fazer love backs. Bom, para terminar, também só para a última coisinha que eu queria falar, é que para você fazer um elogio para uma pessoa, igual a gente está trocando aqui, né? Porque para mim é muito importante ter vocês aqui. É muito importante ver vocês aqui. Eu fico muito grata, por quê? Porque atende essa necessidade que eu tenho de compartilhar. Porque se eu não tenho vocês, como que vai fazer sentido eu dizer tudo que eu estou dizendo aqui, né? Então, assim, eu só compartilho quando tem alguém que está pronto para trocar, está pronto para receber e oferecer, que é o que nós estamos fazendo, nós estamos interagindo. Então, vocês estão me oferecendo algo e eu estou oferecendo algo. Eu estou aprendendo e estou passando alguma coisa do meu ponto de vista e vocês também estão passando do ponto de vista de vocês. E essa é a nossa riqueza, essa é a nossa troca, né? E por isso que está dando certo, porque para se elogiar, a gente tem que estar conectado. Vocês já perceberam que às vezes uma pessoa que você nunca viu chega perto de você e fala, não, mas ele tá linda. E aí você fica sem graça, você fica até com vergonha. Isso é porque você não tem conexão ainda com aquela pessoa. Às vezes não deu tempo de conectar. Então até isso a gente precisa de perceber, se a gente tem conexão, se não tem. Eu mesmo esses tempos, eu fiz isso sem saber, eu não tinha essa consciência, sabe? Eu tive que fazer um curso sobre elogios e gratidão para aprender isso. Eu não estou falando para vocês, não é nada da minha cabeça, né? É porque eu gosto muito de estudar, gosto muito de estar atualizada, de conhecer sobre a minha pessoa e o outro, né? Não é só pelo trabalho, é porque eu me sinto bem, eu acho que quanto mais eu conheço sobre a minha pessoa, eu acho que todas as pessoas, né, que buscam o autoconhecimento têm uma chance de viver melhor, de compreender melhor as coisas dentro de si e do outro. Mas eu fiz uma coisa, eu vou contar para vocês. Um fora que eu dei. Nesse sentido, porque na época a minha intenção, se eu for ver, a intenção foi ótima, né? Mas assim, não foi manipular nem controlar. Então, se eu for ver do ponto de vista da intenção, ok, eu fui específica, eu acho até que não foi tão fora, não, acho que estou sendo muito autocrítica comigo, é porque eu vou fazer um curso de Mindfulness, Self-Compassion, com uma mestre muito top, uma das pessoas mais renomadas, né, da área, e eu tive uma live com ela, que ela reuniu com os alunos, que esse curso foi adiado, na verdade, por causa da pandemia, né? E a hora que eu olhei para ela, eu tinha muita vontade de conhecê-la, né? E como ela apareceu na tela toda, eu falei assim, ela chama Marta Alonso, eu falei, Marta, como você é linda! Eu falei desse jeito, gente. E aí, assim, na hora tá tudo bem, porque eu acho que eu tenho esse lado espontâneo, não toda hora, né? Vamos deixar os rótulos. Eu não sou espontânea toda hora, mas eu tenho um lado espontâneo. Então, se eu for pensar, isso poderia não ser um elogio, né? Mas assim, é um julgamento? Foi super julgamento, mas eu fui autorresponsável, eu disse, eu falei para ela, nossa, como você é linda! Ou seja, eu estava falando de mim. Então, eu me autorresponsabilizei, eu fui específica, não tive intenção de manipular nem de controle, eu simplesmente expressei aquilo que estava aqui dentro, né?
mas eu posso ter constrangido ela. Eu não tinha essa consciência antes. Isso foi antes desse curso sobre elogios que eu fiz. E, assim, talvez hoje eu tomasse mais cuidado para fazer isso, né? Porque ela não me conhecia. Eu estava conectada com ela, vamos dizer assim. Então, na verdade, é isso que aconteceu. Eu já estava muito tempo conectada com ela, porque eu estou aguardando muito tempo esse curso, já tinha ouvido ela falar, mas assim, a tela grande que ela apareceu no Zoom, eu nunca tinha visto, e eu achei ela linda, né? E aí eu simplesmente disse, nossa, como você é linda! Mas hoje eu estou pensando, talvez eu possa ter constrangido, né? Porque ela não me conhecia, eu é que já a conhecia. Mas está tudo certo. Somos humanos, imperfeitos. Somos humanamente imperfeitos. Humanamente imperfeitos. Eu tenho que repetir isso muito para mim. Humanamente imperfeitos. Vulneráveis, né? Gente, quase que eu falo domingo. Uma excelente segunda-feira para vocês. Uma excelente semana. Eu vou encerrando. Beijo grande.